Fala pessoal, tudo bem? Jardel Barros aqui para mais um estudo da Bíblia, nosso guia de estudo. E no vídeo de hoje a gente vai falar do estudo da quarta-feira, dia 5 de junho, da nossa lição da Escola Sabatina. A gente está estudando o trimestre todo sobre o grande conflito, a luta entre Deus e Satanás. E essa semana a gente começou a falar do espiritismo, do espiritualismo exposto, das enganações do Satanás com relação a crenças, narrativas, ideologias, distorções do que a Bíblia fala, trazendo entendimentos antibíblicos para muita gente, inclusive para cristãos, tá? No tema de hoje, na quarta, a gente vai falar do tempo do fim e o espiritismo, a parte um, porque tem a parte 2 também que a gente vai ver no estudo da quinta, tá bom? Então fica comigo até o final, como eu sempre falo, vale a pena, vale a nossa salvação. Vamos lá então, né? Pedir a Deus a orientação. Querido Deus, amado Pai, santo és o teu nome, Senhor. Todo-Poderoso, bendito em toda a terra. Senhor, me ilumina nesse momento que vou estudar a tua palavra, que a gente vai recapitular aqui e passar esse vídeo para as pessoas que estão aí na internet, em qualquer lugar. Que o Senhor possa nos abençoar, nos iluminar e fazer essas mensagens entrar no coração e na mente das pessoas. Senhor, perdoa os meus pecados, eu sei que eu não sou digno, me ajuda, me dá sabedoria, perdoa os nossos pecados. Mais uma vez eu te peço pela saúde do meu pai, né, da minha filhinha, da minha avó, de todos que estão acamados, doentes, esperando um milagre de ti. Cuida de nós, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, né? Então, quarta-feira, dia 5 de junho, Espiritualismo Exposto, o tema da semana toda. Se você não estudou, não está acompanhando, pega desde o sábado, né? A gente tem aí sábado, domingo, segunda, terça e hoje, para você pegar o raciocínio lógico de tudo. O guia começa aqui trazendo, ó, uma pergunta. Leia Mateus 24, capítulo 24, verso 5, no verso 11 também do capítulo 24, no verso 24 do capítulo 24. Então, três versos aqui do capítulo 24. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 7 ao 9. Apocalipse, capítulo 13, nos versos 13 e 14. E Apocalipse 16, nos versos 13 e 14 também. Que tipo de enganos enfrentaremos nos últimos dias? Então, como é que o diabo pode nos enganar nos últimos dias? A gente vai responder isso. Não agora, porque tem uma introdução que o professor Gilberto Brasiliano trouxe, né? Muito interessante, uma ilustração das histórias aí reais, verídicas. Ele coloca aqui, ó, o grande escritor italiano Dante Alighieri escreveu uma obra literária com o título A Divina Comédia Humana, onde ele apresentou a aventura da alma de uma pessoa após a morte. Então, a gente já viu que isso é uma narrativa, teologia pagã, né? Ideologia de Platão, de Sócrates, da mitologia greco-romana. E esse cara aqui, esse italiano, fez um livro, né? Uma literatura, A Divina Comédia Humana, e é a aventura da alma de alguém, que a pessoa morreu e a alma ficou aí fazendo aventuras, né? Como as pessoas acham de um espírito alma vagando sem corpo por aí, que muita gente dentro do mundo cristão acredita nisso, que é uma coisa antibíblica, como a gente viu. Porque, como a Bíblia fala, a morte é um sono. E para o morto, a pessoa que morreu, ele não fala, não sente, não pensa, não tem nada. O corpo virou pó, o fôlego de vida, a respiração, o pneuma, o sopro, volta para Deus e a mente jaz no esquecimento, a mentalidade, sentimento, pensamento já foi. Então não tem como existir uma alma fora de um corpo, segundo a Bíblia, um espírito alma, uma alma vagante, uma alma penada. Isso não é bíblico, tá bom? E aqui, ó, a alma foi para o céu, depois para o inferno e depois para o purgatório para se purificar. Então aqui também mais distorções, mais quebra dos princípios divinos, porque segundo a Bíblia a gente viu que ninguém vai para o céu imediatamente, a não ser Enoque, Moisés e Elias que foram com exceção, como presente, né? Ninguém vai para o inferno, não existe purgatório, então você vê que está totalmente diferente do que a Bíblia fala. A Bíblia deixa claro que as pessoas dormem um sono, quando Jesus voltar vai ter a ressurreição e cada um vai ser julgado conforme as suas obras. Se aceitou, amou, obedeceu os mandamentos, batizou, foi creu ali, né? Jesus vai sondar os corações e vai dar a vida eterna ou a pessoa vai se perder. Essa aventura toda levou milhões de pessoas a crer sinceramente que no céu as almas boas estão lá e que as ruins já estão no inferno. No século XIX, as irmãs Fox deram início ao espiritismo moderno ao responder pancadas na parede da casa onde moravam e depois ao mostrar as cadeiras girantes, com atos sobrenaturais feitos pelos espíritos. Depois, Allan Kardec
foi estudar esse fenômeno e o classificou como produzido pelos espíritos. Depois ele assumiu o comando do espiritismo, do espiritualismo moderno, e o codificou como a ciência que estuda o relacionamento humano com os espíritos. No tempo do fim, essas manifestações virão para assumir o controle, tá? Então, a gente está vendo que a história de como tudo isso foi entrando na mente das pessoas. Quem somos nós para dizer que alguém é bom ou que é ruim? Até Jesus falou, né? Bom é Deus, né? Quem é que é bom? Que homem é que pode ser considerado bom? Então, ainda essa narrativa de que uma alma boa foi para o céu, a alma ruim foi para o inferno. Quem é que julga o que é bom? É a lei humana? É subjetivo demais, né? E uma vez que as pessoas não obedecem à lei moral de Deus, que são os 10 mandamentos, poderiam ser julgados assim, né? Quem obedece os 10 mandamentos vai para o céu, que a Bíblia fala que quem crê e for batizado. Mas, contudo, entretanto, porém, todavia, a Bíblia fala que os remanescentes são os que guardam os 10 mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Mas a gente também sabe que por mérito próprio, apenas por obra, ninguém vai ser salvo, porque a salvação vem pela graça, pelo sacrifício de Cristo na cruz, e a gente tem que ter fé, aceitar e amar, porque senão o jovem rico também estava no céu, né? Ele disse a Jesus que obedecia todos os mandamentos, e Jesus falou, então larga tudo aí e siga-me. Ou seja, se você já obedece tudo, só falta agora o principal, me amar, fazer isso porque me ama, e não como legalismo. E aí, infelizmente, ele virou as costas e foi embora. Então, perceba a nuance, a linha tênue entre amar, aceitar e obedecer por amor. Não é obedecer de forma legalista, dizendo que é por causa que eu estou fazendo isso que eu vou ser salvo. Então, a salvação é pela graça. Mas a condenação vai ser pelas obras. Porque não adianta você falar que está salvo e na sua prática, na sua vida, você não obedecer às diretrizes divinas. Né? Então, que amor é esse? Tem que ter muita coerência, tá bom? Então vamos ver aqui, respondendo a pergunta, ó, de acordo com a visão bíblica, que enganos teremos no tempo do fim? E aqui os textos. Então fica atento, fica alerta isso aqui para você não ser enganado, nem enganada, tá bom? Olha o que é que a Bíblia está dizendo. Aqui, gente, é passagem bíblica, tá? Não é Ellen White, não é Jardel, não é livro de ninguém, é Bíblia Sagrada. Olha o que é que a Bíblia fala em Mateus. Porque muitos virão em meu nome. Jesus falando que muitos vão aparecer no nome dele, dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Muita gente vai ser enganada, sabe por quê? Porque não lê a Bíblia, não estuda, não pede ajuda ao Espírito Santo para entender as coisas. E aí vai chegar e vai cair no conto do vigário, vai cair na conversa bonita. Não estudou, não sabe discernir uma coisa correta de uma coisa errada. Deixou a mente ser inundada com mitologia greca ou romana, com paganismo, com distorção de conceitos de alma, de morte, de ressurreição. E aí vai entrar pelo cano. Né? Aqui, ó, no verso 11: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos de Deus. Então, imagina como vai ser forte e pesado isso aqui. E o ser humano já adora celebridade, fama, coisa diferente, né? Misticismo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, 7 e 9. Porque já o mistério da injustiça opera. Olha, o mistério da injustiça já está operando. A iniquidade, a injustiça. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então Satanás vai ter ali o seu iníquo, né? As bestas ali, o falso profeta, né? O falso profeta, o anticristo vai aparecer, né? O iníquo. E Jesus vai acabar com ele com o assopro da sua boca, aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Dando seguimento, Apocalipse 13, verso 13 e 14. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Ou seja, o diabo vai fazer até fogo descer do céu, na vista de todo mundo, a besta, o anticristo, falsos profetas, falsos cristos vão fazer isso aqui. Imagina quanta gente não vai falar, caramba, é Jesus. Né? Caramba, é Deus, é o Salvador. E a Bíblia fala em Apocalipse que engana os que habitam na terra com sinais que ele foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então, Deus vai permitir isso tudo, né? Porque é aí que o joio vai ser separado do trigo. Quem estiver estudando, quem estiver em comunhão, vai perceber que se trata
da profecia sendo cumprido, dos falsos cristos, do falso profeta, das distorções, da fala errada, né? E só que quem não tiver ligado, prudente, como as 5 virgens ali, né? Prudentes, vigilante, vai sobrar. Porque a besta que for ferida, ó, vai estar viva, vai estar restaurada pela besta, pela outra besta, né? O estudo que a gente falou da besta do mar e da besta da terra. Apocalipse 16, 13 e 14. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo. Ou seja, vai falar com os presidentes, com os governantes do mundo todo aí, para os congregar para a batalha. Então vai chamar o diabo, a besta e o falso profeta, vai sair aí chamando gente, montando um exército para apoiar as narrativas, as ordenanças deles. Naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Imagine, né? E aqui ainda fala disso. Em Apocalipse coloca aqui ainda, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Qual é o dia de Deus? Qual é o dia que Deus separou, abençoou, santificou? Aqui, mais uma vez, o texto dá para a gente até ter a ousadia de esperar algo com relação ao sábado, né? Ou seja, vão fazer tudo isso aqui, ó, da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, porque são espíritos de demônio, vão fazer prodígio, vão ao encontro dos reis da terra para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, no dia que Jesus voltar, e provavelmente muita coisa vai ser atacada aqui, ó, na batalha. Que batalha? Do grande dia, do sábado. Por isso que a gente também acredita e defende a ideia de que a grande decisão das pessoas vai ser escolher adorar o domingo, o Sunday, o dia do sol, o dia da besta, o dia que eles vão mandar um decreto dominical, ou o sábado do Senhor, no grande dia do Deus Todo-Poderoso. O dia que Deus fez para descansar, abençoou, santificou e falou para o homem no 4º mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, aqui Apocalipse também deixa esse caminho aqui, essa evidência, né? Naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vamos ver aqui, de acordo com a visão bíblica, que enganos teremos no tempo do fim? Aqui a resposta: o diabo, por meio de seus agentes, fará sinais e prodígios grandiosos para enganar as pessoas e para dar credibilidade às suas crenças espiritualistas. Então, vai juntar presidente, governantes do mundo todo, ONU, Organização Mundial das Nações Unidas, né? Vai juntar tudo com besta, com falso profeta, com anticristo e vai trazer aqui crenças espiritualistas. Vão ganhar credibilidade por conta da fama, da celebridade, por conta do poder político, econômico e do poder religioso. E aí, imagina quanta gente não vai cair nessa. Por isso que vai ter perseguição, né? Que o comentário do professor Gilberto e do guia de estudo, né? As pessoas, em sua maioria, são visuais e acreditam naquilo que vem. Por isso o espiritismo vai operar sinais e maravilhas, porque isso vai de encontro ao anseio das pessoas. É o que todo mundo gosta de ver, né? O sensacionalismo, né? O milagre, as coisas sobrenaturais. Não é uma mensagem que o povo mais aceita com facilidade, mas sim manifestações sobrenaturais. Desta forma, os sinais realizados por demônios mostrarão que existirá uma força conjugada do dragão, o diabo, da besta, do falso profeta para enganar as pessoas do mundo todo. No tempo do fim, o poder satânico vai operar de forma tão estrondosa e espetacular que o mundo irá se admirar, aplaudir e apoiar os executores de tais manifestações. Brabo, né, meu amigo? Ainda mais se vier com conversinha, como eu já disse, de ecologia, meio ambiente, vamos proteger isso e aquilo, a ideia é isso. Então vai vir com a conversa bonita, com o Papa, com presidentes, com ONU, e vai trazer goela abaixo ordenanças contra os princípios divinos. E aí, o que é que vai acontecer? Ó, com milagres, com prodígios, com fogo descendo do céu, com diversas benfeitorias. Olha o que vai operar. Olha aqui, ó, no tempo do fim, o poder satânico vai operar de forma tão estrondosa e espetacular que o mundo vai se admirar, vai aplaudir e vai apoiar esse tipo de coisa. Então, imagina, mano. O guia de estudo traz aqui, ó, o diabo usará sinais e maravilhas para enganar multidões antes da volta de Jesus. Ângel Rodrigues declarou que o poder de persuasão dos demônios não se encontra no conteúdo de uma mensagem, mas na força das manifestações sobrenaturais. Eles realizam poieo, não sei como é que traduz isso do hebraico, do grego aí, né?
sinais apelando para o lado afetivo dos seres humanos. Então perceba que não vai ser uma mensagem consciente, racional, uma palestra, um sermão. Vão ser sinais que apelam para o lado emocional, afetivo, em vez de suas habilidades discricionárias e racionais. Esses sinais são realizados por demônios. Isso mostra que a força unificadora da mensagem dos três demônios, dragão, besta e falso profeta, é de natureza espiritual, espiritualista. Deus não é sua fonte ou origem. Então, barril, né? À medida que o conflito cósmico se aproxima de seu fim, o poder demoníaco entrará na arena da história de um modo jamais visto. O espiritismo e o espiritualismo, cujo fundamento é o ensino não bíblico da imortalidade da alma, quase levará o mundo cativo, o mundo preso, derrotado, né? Isso aqui é uma matéria, um comentário, né, fechado do conflito cósmico aqui e as três mensagens que ainda é um manuscrito que não foi publicado, tá bom? A gente está divulgando aqui de primeira mão nesse guia de estudo. Então, não é fácil o que vai vir por aí não, tá? Então a gente tem que ficar muito atento. Outra pergunta que o guia de estudo traz: por que é perigoso confiar nas emoções? Que papéis elas têm em nossa experiência? De que modo Satanás poderá contornar nosso pensamento racional e apelar para nossos sentimentos? Forte também, é importante a gente saber disso, né? O que é que você acha? A gente já viu ali que vai, a besta, o diabo, o falso profeta, tudo vai usar de coisa afetiva, sobrenatural, para pegar pela emoção. Por que é perigoso confiar nas emoções? Né? Qual o papel dessas emoções na nossa experiência de vida? De que modo Satanás pode contornar a gente, nosso pensamento, nossa razão, pela emoção, né? Trocando em miúdos, no tempo do fim, por que será perigoso ser dirigido pelas emoções, se deixar levar pelas emoções? Como o diabo poderá manipular nosso pensamento racional apelando para nossas emoções? E até hoje, quem vive pela emoção se lasca, né? Quem vai pela emoção sobra. Tem que ser racional, né? Para colocar, estudar a Bíblia, entender da palavra de Deus, tem que ser racional. Não dá para seguir com a emoção. Uou! E tem muita gente entrando na onda de igrejas, de denominações, de pastores, de líderes que levam as pessoas pela emoção, né? Compra aqui um pedacinho no céu, dê aqui que você vai ganhar em dobro, né? Prometendo mundos e fundos, falando o que as pessoas querem ouvir, ludibriando, levando pela emoção, fazendo ali milagres na frente da igreja, né? Um monte de coisa acontecendo ali e um milagre e tal, levando pela emoção. E às vezes são falsas adorações, são manipulações. E é o que a besta, o falso profeta e o diabo vai fazer. Então, onde é que a gente vê uma resposta? Tem aqui, ó, em Romanos, no capítulo 12, no verso 1, coloca aqui, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, tá bom? Então aqui, ó, falando que a gente deve adorar a Deus em tudo, mas com razão, com intelecto, com evidências, com base sólida, consciente, e não pela emoção, pelo oba-oba, tá bom? Tá lá em Paulo falando aqui em Romanos, explicando, respondendo qual é o perigo, por que a gente não deve se deixar levar pela emoção? Se usarmos nossas emoções, poderemos ser convencidos de que a obra do engano, a obra de Satanás, da besta, do anticristo, do falso profeta, tem razão. E nos afastaremos de Deus e de sua palavra. Então o risco é total. Muita gente que acredita em espírito alma, em alma penada, né? Em um monte de distorções dos devaneios aí, do engano que Satanás tem colocado dentro dos cristãos, da falsa interpretação da Bíblia, as pessoas vão se deixar levar pelos milagres, pelas coisas que vão acontecer, os sinais, as maravilhas, de forma estrondosa que o diabo vai fazer, e vão se levar pela emoção, ó, vão ser convencidos de que a obra do engano tem razão. E vão falar que é por causa disso que tem que guardar o domingo, é por causa disso que tem que fazer isso e aquilo, e as pessoas vão se deixar levar. Infelizmente, que Deus tenha misericórdia, né? De mim, de você, de todos que realmente querem estar com Deus, com Jesus. Continuando aqui, um comentário também do guia: quando somos chamados para apresentarmos a Deus um culto racional, isso quer dizer que o culto racional significa adoração consciente, com amor, mas também com entendimento. Tá? E tem que ser com amor para não ser de segundas intenções, né? Querendo recompensa, eu vou fazer isso para ganhar o céu. Tem que ser por amor, e só Deus sonda o coração. Com a adoração consciente, usa-se a razão e é possível enxergar o engano sendo oferecido como se fosse a verdade. Por isso o Espiritismo, no tempo do fim,
irá intensificar suas operações e milhões serão convencidos de que há vida após a morte. E se condenarão porque irão aceitar o que o diabo sugerir. Até chegar ao ponto de aceitação do sinal da besta como alternativa de vida neste mundo. Olha como a coisa vai. Você acredita em alma penada, em espírito alma, e um monte de coisa aí, né? De vida após a morte, de reencarnação, né? De guarda de domingo, que o sábado, que os 10 mandamentos já foram abolidos, que não precisa guardar sábado. Você vai acreditando nessas coisas todas. Quando for chegando com as maravilhas que o diabo vai fazer com a besta que eu falei, que ele não vai vir de feão, de chifre, ele vai vir bonito, cheio de narrativas, com conversa bonita, né? Apoiado pelas celebridades, pelos políticos, poder político, poder econômico, pelo poder religioso, realizando milagres, e irá vender a falsa promessa de que a gente é imortal, igual o diabo fez com Eva lá. Você não vai morrer, não. Você vai ser imortal se você comer aqui do fruto. O diabo vai fazer a mesma historinha, a mesma pegadinha com vocês, ó. Irão aceitar, vou falar de vida após a morte, irão aceitar o que o diabo vai sugerir. Até o ponto da pessoa aceitar a marca da besta como alternativa. Sabe, John, como é que eu vou viver nesse mundo sem isso, sem aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo? Não está vendo que todo mundo está indo de um lado e vocês estão na contramão? Os remanescentes que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus vão ser a minoria. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então vai ser uma minoria que vai se opor e essa minoria vai ser perseguida. Muita gente vai para o lado da besta. Fiquemos, pois, alertas, pois o engano está vindo. Só quem está firme na verdade da palavra resistirá aos enganos que seduzirá o mundo todo. Não é fácil não, hein? Você que gosta de andar em grandes comunidades com a maioria, Maria vai com as outras, a gente vai ter que ir pelo caminho estreito. Vai sofrer, vai ser perseguido, mas vamos herdar a vida eterna com fé em Deus. O guia traz aqui, ó, Satanás, pouco a pouco tem preparado o caminho para a sua obra-prima de engano, o desenvolvimento do espiritismo. Até agora não conseguiu executar completamente seus planos, mas conseguirá alcançar seu objetivo no fim dos últimos tempos. Com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus e pela fé em sua palavra, o mundo todo será envolvido por esse engano. Isso aqui quem está falando é Ellen White no livro Grande Conflito, né, da Casa Publicadora Brasileira, 2021, a versão página 467. E aqui ela fala, ó, com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus e pela fé em sua palavra. Então, ó, nossa única segurança está em Jesus e em sua palavra. Não é difícil ver como milhões que não entendem o estado dos mortos poderão ser iludidos com a ideia de que os mortos continuam a viver após a morte. Imagina se vier um ente querido, né, que já morreu, vir falar com você, não, aceita isso aí, ele que é o Jesus, ele que aceita aí, ó, ele que é tá certo, ele que é Deus, ele que é Jesus, vai ficar falando e a pessoa vai se deixar levar, né? Por quê? Tá achando que é um parente querido, que é um ente. E na verdade são os demônios induzindo e enganando para levar o máximo de gente pro lado deles. Então não é fácil, por isso que uma coisa que parece ingênua, que parece boba, acreditar no espírito alma, em vida após a morte, sem ser pela ressurreição e sem ser pela segunda vinda de Cristo, você pode estar alimentando coisas aí que podem te levar para a perdição. Aqui vem, ó, de que enganos estamos seguros quando sabemos que os mortos estão dormindo, né? Então aqui uma pergunta para você refletir aí, né? De que enganos a gente está seguro quando sabemos que o morto está dormindo? Não sabe de nada, não fala nada. Eu vou responder essa, dar esse spoiler, né? É simples, a gente já sabe a verdade que a Bíblia diz sobre o morto, que morto está ali, virou pó, o fôlego foi para Deus e não pensa, não sente, não fala. Então, quando vier algum morto com algum espírito, a gente sabe que é coisa do diabo. A gente não vai se deixar levar por nada que esses espíritos venham falar com a gente, porque a gente sabe que é tudo coisa demoníaca, tá? Agora, quem acredita nisso, que acha que está falando com o pai, com o avô, com a mãe, com a irmã, com o irmão, com o marido, com a esposa, com o filho, vai se deixar levar pela emoção, né? De ver o ente querido ali. Imagina, né? Quem não quer ver um ente querido? Eu perguntei certa vez a uma palestra que eu fui dar numa empresa, na Mastroto, aqui perto de Cachoeira, em Feira de Santana, e aí eu perguntei, dando a palestra de educação financeira e outras coisas, e aí eu perguntei qual é, se aparecesse aqui Deus, ou Jesus, ou um anjo, ou um gênio da lâmpada, qual é o pedido que você faria? Um pedido só, qual é o pedido que você faria? E aí, uma moça, uma funcionária respondeu, eu queria ver meu pai de novo, que já faleceu. O único pedido que eu falei era estar com meu pai de novo. Então imagina a importância que é a gente ver um ente querido que já morreu, né?
Agora imagina o diabo se passar por esse pai para ir tentar ela. Será que se ela não sabe a verdade, se ela não sabe que espírito, que o pai dela está dormindo, só quando Jesus voltar que ele vai ressuscitar, e dependendo do que ele fez, da aceitação dele, do amor dele, ele vai ser salvo ou não, é que ela vai ver o pai dela. Agora imagina se aparecer o espírito no tempo do fim, o pai dela lá falando para ela de noite para ela seguir as orientações do falso profeta, dos políticos. Né? É forte, né? Ela tem que estar muito consciente, em comunhão e entendendo a palavra de Deus para não se deixar levar por esse engano, porque vai ser o diabo vai usar a imagem, vai se transfigurar, né, no pai dela para tentar lá. Imagina, né? Não é fácil não. Então que eu e você possamos estar atentos, orando, vigilantes e estudando a palavra de Deus para a gente não se deixar levar, tá bom? Curte, comenta, compartilha aí o que é que você achou desse estudo e aí, espero você no próximo. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.